Como você vê Jesus? Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer em algum momento da nossa vida. Como nós temos visto Jesus? A Bíblia vai nos relatar em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 53, que Jesus estava em Nazaré. Nazaré foi a cidade na qual Jesus cresceu. Aquele povo teve a oportunidade de ver Jesus na sua fase como uma criança, como um adolescente, um jovem e um adulto. Eles sabiam quem era a família de Jesus. Eles conheciam o pai, a mãe, os parentes de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que ali o Senhor, naquela passagem, não operou muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. A forma pela qual você vê Jesus pode definir diretamente na forma que ele vai atuar na sua vida, na forma que ele vai operar na sua vida. Porque dizia que o texto bíblico que Jesus ensinava nas sinagogas, e quando ele ensinava lá na sinagoga, o povo se impressionava com tamanha sabedoria, com tamanho poder, com tamanha autoridade na qual ele ensinava e ele falava. Mesmo eles vendo Jesus fazer tudo isso, mesmo eles vendo que Jesus era alguém diferente, a Bíblia vai nos dizer que eles questionavam, dizendo assim: aquele ali não é o carpinteiro? Aquele ali não é o filho de Maria? Aquele ali não é o irmão de Tiago? Aquele ali não é o filho do José? Esse era o questionamento do povo. Esse era o modo no qual o povo via Jesus. Eles viam Jesus apenas como carpinteiro. Eles viam Jesus apenas como o filho da irmã Maria. A forma pela qual você vê Jesus pode definir como Jesus vai operar na sua vida. E foi por isso, foi por essa incredulidade, foi pela forma que eles estavam vendo Cristo que ali Jesus fez poucos milagres. É um tempo de nós mudarmos a nossa visão sobre Jesus. É um tempo de nós mudarmos a maneira pela qual nós olhamos para Ele. Talvez você vá até uma igreja evangélica, seja um simpatizante da nossa fé. Talvez você faz até parte do corpo, você é membro de uma igreja, mas até hoje a sua visão sobre Jesus andou errada. Até hoje a sua visão de Jesus foi como alguém que o pastor prega. É alguém que o ministério de louvor canta, entoa canções a ele, mas até hoje você não chegou a um nível mais profundo de intimidade com ele. Aleluia! Para conhecermos Jesus, para nós sabermos quem é Jesus, é necessário intimidade. A Bíblia vai nos dizer no livro de Jó, que ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Senhor, eu conheço de contigo andar. É momento de pararmos somente de ouvir aquilo que os outros falam sobre Jesus, para que nós podemos agora passar a um nível maior e saber o que é andar com Jesus. É necessário intimidade para que a nossa visão venha se abrir, para que os nossos olhos venham esclarecer e ver quem realmente Jesus é. A Bíblia vai dizer que certa vez Jesus ia passando por uma cidade e ali havia um cego. Mas ele era cego somente dos olhos, porque os seus olhos espirituais estavam vendo mais do que toda aquela multidão que cercava Jesus. Porque aquele homem, quando Jesus está passando, aquele homem começa a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está reconhecendo a linhagem de Cristo. Ele está reconhecendo quem Cristo é. Então Jesus manda chamar aquele homem. Naquele mesmo instante, o Senhor realiza o milagre na vida dele. É necessário reconhecer quem Cristo é para que os milagres aconteçam na nossa vida. Outro texto bíblico também vai ser quando Jesus fala com os discípulos: ei, pergunta ao povo, quem eles dizem que eu sou?
e eles vão. Quando eles voltam, Jesus fala assim: o que eles estão falando? Alguns dizem que você é o profeta, que alguns dizem que você é o Elias, que você é o João. Então Jesus faz uma pergunta direta aos discípulos: e para vocês, quem eu sou? Então Pedro vai e diz: tu és o Cristo. Aleluia, aleluia. Isso faz toda a diferença. Ver quem Jesus é. Há algumas canções que eu gosto muito que dizem que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. O grande eu sou, o grande El Shaddai. Ele é a luz do mundo, Ele é o nosso advogado. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Talvez se eu ficasse aqui 2, 3, 4 horas, eu não ia conseguir em palavras definir para você quem é Jesus e como eu vejo Jesus. Mas com esse momento de reflexão, quero que você reveja os seus conceitos. A maneira pela qual você tem olhado para Cristo. A maneira pela qual você tem visto Cristo. Talvez você pense que Jesus é simplesmente um personagem histórico. Alguém que marcou a sua época. Alguém que veio a este mundo e viveu a sua ideologia. Não, Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. E o meu desejo é que você veja Ele como o seu Salvador, como aquele que pode preencher o vazio da sua alma. Porque muitos têm caminhado por aí com um vazio dentro de si, têm procurado refúgio em tantas outras coisas, refúgio em festas, refúgio em drogas, refúgio em prostituição, tentando preencher o vazio que está dentro dele, porque a visão dele sobre Jesus está errada. Porque quando você tem a visão certa de quem é Jesus, o seu vazio é preenchido. O seu vazio vai ser preenchido a partir do momento que a sua visão sobre Jesus mudar. Então você vai começar a viver coisas nunca vividas antes. Você vai começar a experimentar coisas como nunca experimentou antes. Porque a partir da hora que você reconhece quem Ele é, a partir da hora que a sua visão vê Jesus como Ele é, os milagres vão começar a acontecer na sua vida. A sua vida vai começar a ser transformada de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame paz sobre a sua vida, sobre a vida da tua família. Essa é a minha oração, que você venha refletir como nós temos visto Jesus. Deus abençoe a sua vida.